Durante o ataque a Montese, o pelotão, ao qual faziam parte Arlindo, Geraldo e Baeta, foi detido por violenta barragem de morteiros inimigos, enquanto uma metralhadora alemã hostilizava violentamente o seu flanco esquerdo, obrigando os atacantes a se manterem colados ao solo. Não tendo mais possibilidades de sair do local, nossos 3 heróis ficaram desgarrados de sua fração, mas não temeram. Imediatamente, o soldado Arlindo, atirador de fuzil automático, localizava a resistência inimiga e num gesto de grande bravura, gesto esse de um menino acostumado a enfrentar as dificuldades da vida que levara até então, levanta-se, localiza a resistência inimiga e sobre ela despeja 6 carregadores de sua arma, obrigando-a a calar-se. Geraldo e Baeta não param de atirar. Esses 3 pracinhas contra uma tropa de grande número. Tropa essa que pensava estar enfrentando uma outra de efetivo igual ou superior ao seu, pois os intrépidos brasileiros não paravam de atirar. Atiraram até a munição acabar. Arlindo é ferido mortalmente por um franco inimigo atirador, enquanto Geraldo é atingido por um cruel estilhaço e Baeta recebe um tiro certeiro. De repente, o silêncio se faz presente. E sobre o solo, lá estavam 3 corpos empunhando seus fuzis. Fuzis que estavam com as baionetas caladas, demonstrando que nossos heróis partiram para o assalto, mesmo sabendo que iam encontrar a morte breve. Morte que os fez descansarem da vida difícil e dura que sempre tiveram lá no Brasil. O comandante alemão, observando os 3 corpos já sem vida, reconheceu neles o sacrifício. Nunca vira tamanha demonstração de coragem, e deixando seu orgulho prussiano de lado, mandou que seus homens cavassem 3 covas rasas, pegando alguns dos pedaços de madeira, fez uma cruz e nela escreveu Drei Brasilianische Helden, que em português quer dizer 3 heróis brasileiros. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Rodrigão por aqui, espero que seja tudo certo por aí. Na semana retrasada, acho que foi na semana retrasada, eu estava escutando uma banda de heavy metal chamada Sabaton, tá? E eles lançaram um álbum há algum tempo atrás chamado Heroes, que eu vou deixar a capa aqui para vocês darem uma conferida, tá? E nesse álbum tem uma das... Eu já conhecia Sabaton, tá? Já tinha escutado outras músicas deles, eu gosto da temática deles, eles se focam em temáticas voltadas para guerras, grandes guerras ou coisas relacionadas a histórias de guerra. Sobre a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, sobre as guerras espartanas, enfim, essas coisas todas. Mas eu, especificamente esse álbum, eu não tinha escutado ainda, sabe? E aí tava ali, né, Spotify ouvindo, caiu nesse álbum e eu escutando o álbum em sequência, né, daqui um pouco cai na música Smoking Snakes, que é essa música específica. Tô fazendo alguma coisa em casa, se não me engano, tá dobrando roupa, acho que era dobrando roupa. Cara, e tem uma frase específica cantada em português. E eu preciso, ué. Tem uma frase cantada em português. Cobras fumantes, eterna é sua vitória. É o que ele canta. E é uma banda sueca. Eu digo, ué, que diabo é isso, cara? E aí, né? Vamos pesquisar. E aí, gente, que o troço é surreal. A história da banda, a história da música, a história que eu narrei no início tem tudo a ver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar sobre 3 heróis nacionais que a gente não sabe que existe. Nós, pelo menos, né? A gente não aprende no colégio que eles existem. E do trabalho, e do papel que eles tiveram dentro da... né? Que a gente tem heróis de guerra. Sim, os brasileiros também têm seus heróis. E infelizmente, né? A gente não aprende sobre isso, a gente aprende quando é velho. Então eu resolvi fazer esse vídeo porque tem a ver com cultura, tem a ver com resgate de cultura nacional, tem a ver com música e tem a ver com, sabe, um monte de coisa, sabe? Porque eu fiquei emocionado pra caramba, sabe? Quando eu vi aquilo, a história. E esse texto que eu li foi de um dos comentários que um cara deixou num dos vídeos que eu acompanhei do canal, e ele diz que isso aqui é o relato do avô dele que participou da guerra. E quando tu começa a procurar, tem tanto conteúdo das pessoas que foram para a guerra para a gente poder fazer isso que a gente está fazendo aqui, falar as nossas opiniões e dizer o que a gente pensa, que se não fossem eles, que a gente dá tão pouco caso, que a gente fala tão mal, sabe? A gente não estaria fazendo isso que a gente está fazendo hoje, né? A gente não estaria dizendo o que a gente está pensando. Mas não vamos nos adiantar. Vamos começar com primeiro o contexto histórico, certo? Então, Brasil,
1942. Enquanto a Europa e boa parte do mundo estava em guerra, o Brasil ficou naquela história, né? Vou me manter fora, porque o Brasil estava mensurando os contratos comerciais, aquela coisa toda, né? Para fazer parte do pós-guerra. O Brasil não estava interessado em participar de guerra. Tanto é que, apesar de estar sendo assediado tanto pelos Estados Unidos, né, e os aliados que ficavam em cima pedindo o auxílio do Brasil, porque, né, quanto mais gente, melhor, o Brasil, né, o Getúlio Vargas soltou a frase célebre, né, abre aspas, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil entrar em guerra, fecha aspas. Porém, a neutralidade brasileira acabou em 1942, quando o Getúlio Vargas, né, pensando já no pós-guerra com os americanos, cedeu as bases de Fernando de Noronha para os americanos abastecerem os navios para poder ficar abastecendo os aliados no Reino Unido. E aí, minha gente, que o eixo acabou atacando os navios e nessa brincadeira 600 brasileiros morreram. E quando os brasileiros foram atacados, né, aí, gente, em 22 de agosto de 1942, a gente declarou guerra, né, contra a Itália, então, né, contra o eixo, nós declaramos guerra. E aí o Brasil foi para a Segunda Guerra Mundial e nós mandamos as nossas tropas para lá. O problema disso tudo é que o Brasil não tinha tropa, né, não tinha o poderio, né, o poderio todo que os americanos tinham, aquela história toda, mas nós tínhamos mão de obra. Porque com os japoneses ocupando o Sudeste Asiático em meados de 1941, os Estados Unidos basicamente perderam a sua maior fonte de borracha. E os brasileiros aqui começaram a extrair borracha da Amazônia e não pararam a máquina aliada. Então, sabe, a gente continuou fornecendo para eles a borracha necessária para eles poderem trabalhar, né, para eles poderem continuar mandando, né, produzir pneu, aquela coisa toda para, né, continuar trabalhando, a máquina aliada continuar trabalhando. Assim, cerca de 50 mil voluntários foram para a Amazônia. É isso aí mesmo, gente. E os Estados Unidos financiou mais de 5 milhões de dólares, na época era dinheiro pra caramba, até hoje ainda, né? Mas colocou mais de 5 milhões de dólares lá em infraestrutura toda para que eles pudessem produzir borracha ali, aquela história toda. E desses 50 mil, 26 morreram ali, né? Na extração da borracha. É surreal os números, daí tu começa a pensar na quantidade de gente que morreu na guerra que a gente nem sabe, é impressionante, é impressionante. E depois desse processo inteiro, as missões brasileiras, depois no front mesmo, aconteceram quando os Estados Unidos investiram mais de 200 milhões, aí sim, aí os brasileiros foram levados pela máquina americana para o front na Itália mesmo, e aí a gente teve missões mais focadas na guerra mesmo, no front americano mesmo, que daí a FEB mandou, né? A Força Aérea Brasileira mandou, aí a coisa realmente aconteceu lá, e a gente foi para o front mesmo, né? Então, em 1943 foi criada a Força Expedicionária Brasileira, né, sobre o lema "A cobra está fumando", né, em alusão à frase do nosso excelentíssimo presidente da época, né, vocês sabiam que isso ia dar, né, o brasileiro sempre foi zoeiro, né, não ia ser diferente, né, a gente só seguiu a linha, né. E aí sim, aí a gente foi para cima, e essa tropa, então, né, da cobra está fumando, então, né, os Smoking Snakes, que vocês já vão saber por que isso aconteceu, foi composto por 25 mil homens e soldados, e aí a gente foi para o front em 1944, nos campos aliados da Itália. Então o Brasil atuou realmente na Itália. O primeiro contingente de soldados, que foi comandado pelo general Zenóbio da Costa, lutou diretamente na Itália, no fronte, gente, assim, ó, no meio de neve, 20 nos Alpes, em 20 graus abaixo de zero. O troço era surreal, sabe? A gente realmente participou de certas ofensivas. Se vocês pesquisarem, eu tenho certeza que vocês vão pesquisar, vocês vão ver as batalhas que a gente participou. Tem algumas fotos que eu vou deixar para vocês aqui dos soldados brasileiros, sabe? É linda a participação, a gente foi muito bem, sabe, na guerra. Dentro de uma guerra, né, gente? Foi muito bem, né? Mas o mais impressionante disso tudo é que essa história que começou ali no início com a minha narrativa, aquela coisa toda e tal, e que ela vai terminar numa música de heavy metal, é que é o seguinte: dentre os 239 dias de participação do Exército Brasileiro na Segunda Guerra Mundial, tá? Que eu já disse para vocês, foram 25 mil soldados, nós tivemos 239 dias de participação. Além de um elevado número de feridos, né, de aproximadamente 2 mil, uns 10 mil mutilados, a gente teve 3 caras que são os nossos heróis, os caras que a gente deveria usar de exemplo. E é sobre eles, então, que a gente vai conversar um pouquinho agora.
Os três personagens dessa música se chamam... Eu vou ler o nome deles para não errar, tá? É Geraldo Rodrigues de Souza, Arlindo Lúcio da Silva e Geraldo Baeta da Cruz, tá? Eles estavam nessa campanha da Itália, tá? Na Batalha de Montese. São os três pracinhas, tá? O que se conta, e aí começam as controvérsias da história, sabe? O que se conta é que essas três personas, que eu vou deixar as fotos deles aqui enquanto eu tô falando, tá? Não se sabe ao certo se eles estavam numa missão de reconhecimento ou se eles se desgarraram do grupo principal. Então não se tem bem ao certo. O que se tem certeza é que eles foram emboscados por um grupo de nazistas, né? E mandaram eles se render e, gente, não vamos se render, cara. Foi isso que os brasileiros fizeram. E os brasileiros lutaram com uma bravura imensa, sabe? Os brasileiros foram lá e começaram a lutar e não esmoreceram e, sabe, lutaram até o fim. Tanto é que, justamente por causa dessa história que é contada, é que aconteceu isso. Essa foto aqui mostra que os nazistas fizeram a cova para os três brasileiros, mostrando o ato de bravura deles, porque os nazistas acharam que eles estavam lutando contra o pelotão inteiro, e na verdade eram só três. Eram os três brasileiros que vinham de uma realidade difícil, que estavam no exército, sabe, para tentar mudar de vida, aquela coisa toda, e acabaram na Itália e eles resolveram fazer, sabe, fazer diferente. E aí, minha gente, sabe, que a gente não aprende isso no colégio, sabe, e isso é muito triste, isso é muito feio da nossa parte. Eu vou até contextualizar um negócio para você, sabe, tanto eu quanto meu primo, e aí, Gustavo, a gente nutre uma paixão, sabe, violenta pelo heavy metal, sabe? É violenta a nossa paixão pelo heavy metal. E quando eu contei essa história pra ele, mandei o link da banda, mandei o link da música e tal, cara, a gente começou a conversar no WhatsApp sobre essas coisas, a gente pensou assim, meu Deus do céu, cara, tem alguma coisa errada com o nosso país, cara, tem que ter alguma coisa errada, porque não é possível, cara, não é possível que a gente tá se preocupando com coisas tão bobas, sabe, com coisas tão efêmeras, e essas histórias não são contadas, cara, apesar de ter um monumento, que eu vou deixar foto pra vocês aqui, ó, sabe? Se pessoas não, sabe, se uns imbecil que nem eu não vierem fazer um conteúdo que nem esse, e aí tu vai procurar na internet, gente, olha o que o vocalista do Sabaton mandou de mensagem pro Exército Brasileiro, olha isso. Hello Brazil, Joaquim from Sabaton here. And you know what? This is our song about your brothers, the Brazilian soldiers of the FAB. I hope you enjoy it and happy Rock Day. Daí sabe o que o Exército Brasileiro fez? Fez isso. Senhoras e senhores, Smoking Snakes. O Exército Brasileiro tocou a música dos caras, meu. Sabe? Vocês peguem vários vídeos gravados, cara. Então o Exército Brasileiro tocando a música dos caras, sabe? Tem versões só orquestradas, que é a que toca no início desse vídeo que eu botei. Tem versões que eles tocam ao vivo, que eles cantam, que eu vou... Ó, olha só. E aí, gente? Aí sabe o que acontece? Tem que vir uma banda da Suécia para vir cantar as belas coisas ou os atos de bravura dos brasileiros, sabe? Porque a gente não faz isso no nosso país. A gente não enaltece os atos de bravura porque a gente tem aquela síndrome de cachorro, vira-lata, e fica só reclamando dos atos de bravura dos nossos brasileiros que fizeram alguma coisa diferente, que lutaram pelo nosso direito de se expressar, por fazer isso que a gente está fazendo agora. Que foi isso que esses caras fizeram. Tonight, 10 minutes before the show, one of the Smoking Snakes. And he's here tonight. Say, Maria, can I see you? Where are you? Can I see you over here? No? Did you leave already? Is he over here somewhere? Oh, there he is!
My friends, it's going to be an honor to perform this song tonight. And it's an honor to be in the presence of somebody who saved our classes from the fucking Nazis as well, you know? Se a gente está falando na internet hoje, se o mundo inteiro não é nazista hoje, e se não tem esse regime nefasto, foi por causa desses 25 mil brasileiros também. Esses caras também tiveram papel nesse troço. Nesse negócio, na guerra, cara. Meu Deus do céu. Ai, eu fico indignado com essas coisas. Eu surto. E é surreal isso, sabe? Esses caras morreram, gente, sabe? Esses caras morreram, eles lutaram pelo nosso direito, sabe? Eles estiveram numa guerra, na maior guerra da história da humanidade, contra o regime opressor mais cruel que se tem notícia da história. É isso aí mesmo, cara, sabe? E a gente saiu vitorioso, com a ajuda dos brazucas que estavam lá, sabe? E eles foram condecorados, eles mostraram atos de bravura perante o inimigo. O inimigo! Os nazistas fizeram uma cova pro brasileiro, cara. Entende? E aí a gente precisa de uma banda de heavy metal da Suécia pra vir mostrar pra gente. Pois é. Bom, o intuito do vídeo é não deixar essa história morrer, é mostrar pra vocês que os brasileiros estão aí. Pra mostrar a banda Sabaton, eu vou deixar o link oficial do vídeo deles aqui embaixo. Uma playlist que eu tenho no Spotify, do meu, né, minha playlist pessoal do Spotify, que, né, eu vou incluindo, eu tô montando lá, pra vocês darem uma conferida, tá aqui embaixo, tá? Minha playlist do Spotify pra vocês darem uma conferida do Sabaton também. Se vocês não conheciam essa história ou não conheciam essa banda, por favor, comentem aí embaixo, digam o que vocês acharam. Se vocês têm histórias interessantes como essa, por favor, meu e-mail tá aqui, mandem pra mim, pra gente conversar. Aí a gente troca experiências, vamos contar se vocês têm histórias de avós, bisavós que participaram da guerra, que isso é muito legal também. Vamos trocar experiência aqui embaixo. Eu também vou deixar aqui na descrição o documentário Senta Pua. Esse é o nome do documentário, que vai ficar aqui embaixo na descrição também. Esse documentário é um documentário da Força Aérea Brasileira, da FEB, que conta a história da performance da Força Aérea durante a Segunda Guerra Mundial. É lindo o documentário, é lindo, eu já olhei ele, é muito legal. Sabe, tu realmente se emociona com os pracinhas contando o que eles fizeram, como eles trabalharam, sabe? E meu respeito de coração ao trabalho de vocês, ao que vocês fizeram, sabe? Aos atos de bravura de cada um de vocês, ao quanto vocês se doaram, e fico feliz que tem esse material hoje no YouTube pra gente olhar. Tem uma série de páginas que mantém essa memória viva, e meu maior agradecimento e respeito a cada um de vocês que fizeram tudo que vocês fizeram pela gente, tá? Meu respeito de verdade. E muito obrigado de verdade. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Sério, gente, eu me emocionei a primeira vez que eu vi, a primeira vez que eu li a letra, sabe? Escutem a música e leiam o que o cara tá falando, sabe? Leiam o que o cara tá dizendo dos nossos heróis brasileiros, dos heróis que a gente tem, sabe? Porra, precisou vir um cara sueco escrever uma letra pra enaltecer os nossos heróis, sabe? Precisou vir um cara de fora para contar sobre heróis brasileiros. Vocês conseguem entender isso? Vocês conseguem perceber as nuances disso? Não deixem essa história morrer, sabe? Se você não sabia disso, por favor, sabe? Mostre para mais amigos, mostre para mais pessoas, sabe? Compartilhe essas histórias. Nós não somos um povo medíocre. Nós não somos um povo, apesar de todas essas pessoas estarem dizendo a mesma coisa dos brasileiros, nós não somos um povo medíocre. Nós somos um povo honrado. A maioria dos brasileiros é o reflexo desses três caras. Esses três caras representam a nação. Não esse bando de retardado que está na internet, não aquele bando de bandido que está no Planalto. Quem representa a nação são esses três heróis. Esses caras representam a nação. A nação brasileira é formada, na sua grande maioria, por pessoas iguais a esses três caras. Gente sofrida, trabalhadora, mas que é honrada, é honesta. Nós somos a maioria. Vamos mostrar para esses caras que nós somos a maioria. Esses são os nossos heróis. E é assim, são essas histórias que a gente precisa mostrar. São essas histórias que a gente precisa levar para frente. É esse tipo de gente que a gente tem que se espelhar. Pessoas com atos de bravura. Vamos ser três, vamos nos espelhar em três para derrubar batalhões.
Vamos derrubar batalhões de imbecis, vamos derrubar batalhões de idiotas que estão na internet bostejando, dizendo que nós somos um bando de imbecil, que nós somos um bando de medíocre e que a gente não tem nada e que a gente nunca vai conseguir nada e que não sei o que isso e aquilo. Vocês sabem do que eu estou falando. Chega de Felipe Neto dizendo que a gente não é nada, chega disso e aquilo, chega desse povo imbecil. Vamos mostrar para esse cara que a gente é muito mais que esses caras. Chega! Esses são os nossos verdadeiros heróis. Desculpe o desabafo, mas a verdade é essa. Nós somos mais do que esses caras. Se inscreva no canal, compartilhe a mensagem, mande para os amigos, sabe? E vamos acreditar nos verdadeiros heróis brasileiros. Forte abraço a todos, muito obrigado pela audiência. Tchau.